Bem-vindos ao curso de Físico-Química de Interfaces. Meu nome é Guilherme, sou professor na Universidade Federal de Lavras e ministro a disciplina de Físico-Química 2, GQI 117. Nesse vídeo, abordaremos alguns conceitos iniciais desta que é uma das grandes áreas da Físico-Química. Bem, como lidaremos com uma parte de um sistema, especificamente a interface, precisaremos definir muito bem do que se trata essa região nos sistemas termodinâmicos. Para considerar esse conceito, vamos imaginar um sistema formado por uma mistura de água e óleo, um sistema heterogêneo, formado por duas fases. Será que em algum nível é possível fornecer energia a esse sistema de forma a torná-lo homogêneo? Vamos imaginar que, sob determinadas condições de temperatura e pressão, energia na forma de trabalho seja fornecida à mistura água-óleo de tal forma a quebrar a fase macroscópica de óleo, gerando pequenas gotículas desta fase espalhadas pela dimensão macroscópica da fase água. Podemos imaginar ainda que essa agitação seja intensificada até alcançar um nível em que essas gotículas geradas sejam tão minúsculas que podemos ter a impressão de que o sistema se torna homogêneo do ponto de vista macroscópico. Entretanto, se olharmos de perto ou ampliarmos uma pequena região desse sistema em nível microscópico, veremos que as gotículas, na verdade, permanecem lá e as duas fases ainda podem ser identificadas. Além disso, em um intervalo de tempo relativamente curto, as duas fases, agora em dimensões diminutas, se separam novamente macroscopicamente, voltando à condição inicial mostrada em que as duas fases encontram-se bem definidas no sistema sob investigação. Nesse contexto, precisamos identificar o que determina, do ponto de vista termodinâmico, o que é uma fase. Se tomarmos um ponto específico ou uma região específica de um sistema e as propriedades termodinâmicas intensivas nessa região escolhida forem independentes da posição na qual a propriedade termodinâmica é medida, então temos aquela região caracterizando uma fase do sistema. Fases distintas apresentarão propriedades termodinâmicas intensivas que são diferentes. A questão é, por que essas fases, presentes em um sistema heterogêneo, não conseguem formar misturas homogêneas? O que é que determina, dentro do sistema, a capacidade de que duas fases permaneçam separadas, independente da energia que se forneça àquele sistema? A resposta a essa questão se encontra no estudo de termodinâmica de soluções, onde já discutimos que para que dois componentes, uma vez que misturados, resultem sob uma determinada condição de temperatura e pressão em um sistema com uma única fase, ou seja, uma solução, deveremos ter o parâmetro de variação de energia livre de Gibbs de mistura negativo. Ou seja, a formação de uma solução a partir da mistura de diferentes componentes para que se forme um sistema com uma única fase é regida pela diminuição da energia livre de Gibbs durante o processo de mistura para a geração do estado de equilíbrio daquele sistema. Logicamente, se quando dois componentes que geram fases distintas não se misturam para formar uma solução, a causa disso é o fato de que essa variação de energia livre de Gibbs de mistura é positiva,
resultado de um balanço entre as contribuições das variações de entalpia e de entropia de mistura durante esse processo de formação da possível solução, que nesse caso não é gerada. Bem, ok, diz a natureza. Se não há vantagem do ponto de vista entálpico ou entrópico para reduzir o potencial termodinâmico do sistema de forma a gerar a solução, vamos manter as fases separadas. O problema é que, e essa região de contato? Não dá para separá-la? Logicamente, o sistema encontra nessa condição em que as fases se separam uma impossibilidade de manter a separação em um plano de contato que é necessário devido à forma como a natureza estabelece o conteúdo mínimo de energia livre de Gibbs para o sistema. É essa região de contato entre fases que recebe o nome de interface. A interface, então, ela aparece em sistemas heterogêneos de tal forma que a natureza, diante da impossibilidade de separar moléculas nas regiões de contato entre fase, faz com que apareça uma condição termodinâmica que é diferente para essa região do sistema em relação àquelas que se estabelecem em cada uma das fases separadas. E uma das razões pelas quais ocorre essa diferença de comportamento termodinâmico é o fato da própria constituição da região interfacial. Porque se não dá para separar, é porque a interface é então uma região de micromistura entre o conjunto das moléculas que formam cada uma das fases que se encontram em contato. E quais são as implicações de que essa região de interface se constitua como uma região de mistura de moléculas que compõem cada uma das fases e que, pela premissa da natureza, não queriam estar misturadas? Para começar a pensar nisso, a gente tem que primeiro perceber que a composição da região interfacial é distinta da composição de qualquer uma das fases que se encontram em contato. Ou seja, a interface não possui nem a composição da fase alfa e nem a composição da fase beta. E mais do que isso, não só a composição das espécies químicas que formam o sistema são distintas na interface em relação às fases alfa e beta, mas também há uma variação contínua do valor dessa composição ao longo do eixo Z que corta perpendicularmente a área de contato entre as duas fases. Por exemplo, se nós tivermos uma espécie química I, que pode estar presente tanto na fase alfa quanto na fase beta, sendo a concentração na qual ela se encontra em cada uma das fases distinta uma da outra, independente de qual seja a posição dentro de cada fase na qual a concentração seja medida, o seu valor será sempre o mesmo. Entretanto, na região interfacial, ocorrerá uma variação contínua no valor dessa concentração dessa espécie, para que ela varie desde o seu valor na fase alfa até o seu valor na fase beta.
Dizemos assim que as propriedades termodinâmicas intensivas da região interfacial dependem da posição ao longo do eixo Z, perpendicular à área de contato entre as fases, na qual a propriedade termodinâmica está sendo medida. Por exemplo, a densidade. Se nós medirmos a densidade para esse caso específico da fase alfa e da fase beta, temos logicamente que a densidade da fase alfa é a menor dentre as densidades das fases. Logicamente, a densidade da região interfacial apresenta valores intermediários entre o valor de densidade da fase alfa e o valor de densidade da fase beta. E, além disso, há uma variação contínua no valor da densidade dentro da região interfacial para cada posição ao longo do eixo Z que foi anteriormente definido. Então, eu não posso definir um valor específico de densidade, por exemplo, para a região interfacial. E tampouco é possível medi-lo de forma prática, visto que estamos falando de uma região que tem uma espessura de poucos átomos ou de poucas moléculas para compor essa região tão específica do sistema. Diante do que construímos e discutimos até agora, podemos então definir claramente o que é a interface de um sistema. A interface é, portanto, a região de contato entre fases, na qual as propriedades termodinâmicas intensivas variam ao longo do eixo que é perpendicular à área de contato entre aquelas fases. Bem, se sabemos o que ocorre com a variação das propriedades termodinâmicas intensivas, o que podemos dizer sobre o efeito da interface sobre as propriedades termodinâmicas extensivas do sistema? O que dizer, por exemplo, sobre a energia livre de Gibbs da interface? Ou a entropia da interface, ou o volume da interface, ou a entalpia da interface? A opção aqui por avaliarmos especificamente a energia livre de Gibbs da interface é pelo fato de que, sendo esta propriedade o potencial termodinâmico do sistema, entender o papel da interface sobre o comportamento termodinâmico dos sistemas à luz da energia livre de Gibbs nos permitirá compreender vários dos processos que ocorrem em sistemas multifásicos em que a interface apresenta um papel que merece destaque. Para compreender o efeito que estamos investigando, vamos imaginar que no mesmo sistema que estamos estudando até agora, ou seja, uma mistura formada por água e óleo, se dê de tal forma que os efeitos termodinâmicos da existência da interface possam ser desprezados. Ou seja, a energia livre de Gibbs, que é uma propriedade termodinâmica extensiva, pode ser obtida a partir da soma das energias livres de Gibbs da fase alfa e da fase beta. Entretanto, a existência da interface traz ao sistema um problema do ponto de vista energético. A interface, como vimos, é o contato que se estabelece entre as fases e que a natureza não dá conta e não vê vantagem termodinâmica em separar, mas
ao manter esse contato, cria-se na microrregião da interface uma região de mistura que forma literalmente uma solução em que moléculas que não queriam interagir entre elas são forçadas a interagirem. Como sabemos que água e óleo não se misturam e, portanto, tem ΔG de mistura positivo, a região interfacial tem, por consequência, um conteúdo de energia livre de Gibbs de excesso em relação às fases que se encontram em contato, visto que a mistura que se dá nessa região coloca aquela região do sistema formando uma solução que macroscopicamente não é formada. Assim, na presença da interface, a energia livre de Gibbs não pode ser tomada apenas como a energia livre de Gibbs da fase alfa e da fase beta, mas também deve levar em conta essa energia em excesso que se estabelece pela formação dessa mistura na região interfacial. Esse conteúdo de energia livre de Gibbs de excesso, ou energia livre de Gibbs da interface, é também uma propriedade termodinâmica extensiva e é maior quanto maior for o tamanho da interface. Lógico, quanto maior o tamanho da interface, maior o número de moléculas que interagem entre elas na região interfacial que trazem todas aquelas ou aqueles inconvenientes que discutimos anteriormente. Assim, aumentar a área de um sistema multifásico sob condições de temperatura e pressão constantes terá como consequência um aumento na energia livre de Gibbs do sistema, mesmo que a composição desse sistema se mantenha fixa. Ou seja, aumentar a área de um sistema multifásico requer que se forneça energia na forma de trabalho ao sistema. Gasta-se energia para se criar regiões interfaciais em um sistema termodinâmico multifásico. Ao conteúdo de energia que se necessita para criar áreas interfaciais está associada a uma propriedade termodinâmica de grande importância nos estudos de físico-química de superfícies, que é a tensão interfacial, em que a tensão interfacial associada às fases ou ao contato entre as fases alfa e beta é dado pela variação ou pela taxa de variação da energia livre de Gibbs do sistema com a área mantendo-se fixa a temperatura, a pressão e a composição do sistema. No nosso próximo vídeo, discutiremos com mais detalhe sobre essa importante propriedade termodinâmica no contexto da físico-química de interface.